Olá, pessoal, boa noite. Hoje é dia 2/12, é a nossa aula número 2, tá? A segunda parte da aula. Então, estamos começando aqui a nossa segunda parte, a gravação. Nós estávamos falando, vamos começar a falar de patrimônio líquido e resultado, tá bom? Então, vamos... Aí sim, a Ana Maria agora entrou ali, dá para vê-la muito bem. Boa noite. Você entrou agora, né, Ana? Você, na primeira outra parte você não estava, né? Não. Muito bem, muito bem. Na segunda você não estava também, né? Não. Tá bom. Então vamos lá, pessoal. É o seguinte. Nós estávamos falando aqui então sobre PL. Vamos falar o que é patrimônio líquido aqui, ó. Gente, o conceito de patrimônio líquido não é necessariamente... Por que eu acho importante vocês saberem o que é patrimônio líquido? Porque quando a gente tem o conceito de patrimônio líquido, as pessoas falam é ativo menos passivo, tá? Tudo bem, é ativo menos passivo? Não deixa de ser, tá bom? Não deixa de ser ativo menos passivo, mas é o seguinte, gente, a gente tem... como eu posso dizer? Outros conceitos, digamos assim, que fazem diferença na hora de entender isso. Por quê? Porque tem algumas normas, e uma boa parte delas, elas não tratam especificamente o conceito de de patrimônio líquido como simplesmente a diferença entre ativo e passivo, que muita gente fala assim, o que é patrimônio? A diferença entre ativo e passivo. Tá bom, matematicamente é isso? Matematicamente não está errado falar isso. Só que tem um detalhe. As normas, elas não falam, não tratam o patrimônio líquido como diferença de ativo e passivo. Ó, esse termo aqui, gente, e mais, muito importante, muitos lugares aí na norma, ela não usa, aparece lá o patrimônio líquido, mas não usa o termo como a gente está acostumado. Então, ela vai falar assim, ó, muitas vezes, uma empresa tem ações de outra empresa. Então, como que ela diz? A empresa detém, detém participação no valor residual dos ativos da entidade. Tá? Então, ó, ela participa no valor residual dos ativos de outra entidade. Tá? É muito comum você ouvir isso. E aí isso pode cair numa pergunta, isso pode complicar a sua vida. Fala, ó, patrimônio líquido é a participação residual nos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos. Tá claro, pessoal? Então, patrimônio líquido é a participação residual nos seus ativos. Tudo bem? Este é o termo utilizado, tá? Participação residual nos ativos. Muito bem. Claro que aqui ele vai falar algumas coisas. Ó. Então, direitos sobre o patrimônio líquido são direitos sobre a participação residual nos ativos da entidade após a dedução dos seus passivos. Então, o que é o patrimônio líquido? São todos os ativos depois de deduzido todos os passivos. Em outras palavras, gente, isso aqui é a expressão que tem... digamos assim, que a norma tem utilizado agora e muito possivelmente isso pode cair na prova. Pode ver que eu não usei o termo provável, usei o termo possível. Isso pode cair na prova e isso pode confundi-las. Ele fala, ó, em outras palavras, são reivindicações contra a entidade que não atendem à definição de passivo. Então, pessoal, o que é um passivo? Falamos que é uma obrigação. Na verdade, o passivo ele é uma reivindicação de um terceiro sobre... recursos da entidade, tá? Reivindicação de terceiros sobre recursos da entidade. Tá claro? Então, quando você vai falar de patrimônio líquido, ela é uma reivindicação de quem? De sócios. Então, são sócios que podem reivindicar alguma coisa. Por isso que ele fala aqui que é uma reivindicação contra a entidade que não atende os conceitos de passivo. Então, ele fala, essas reivindicações podem ser estabelecidas por contrato, legislação ou meios similares e incluem ações de diversos tipos, então as ações que vocês emitem. Quando você emite uma ação, eu tenho uma determinada ação, significa que ali eu tenho, na verdade, uma reivindicação de parte dos ativos daquela empresa, tá certo? Ou alguma obrigação da entidade de emitir outro direito sobre o patrimônio líquido, tá, pessoal? Então, esse aí... é o conceito basicamente de patrimônio líquido. Eu acho que o que mais vale a pena e o mais interessante aqui neste conceito é vocês entenderem que patrimônio líquido é, digamos assim, o valor residual dos ativos depois de deduzidos os passivos. Este conceito ele é importante, tá?
Por quê? Nas normas, gente, nas questões, muitas vezes, ele não usa o termo patrimônio líquido. Ele fala assim, a empresa tem direitos sobre os ativos líquidos da companhia. O que significa isso? Que a empresa tem ativos, ou melhor, que a empresa tem patrimônio líquido, tem ações da outra companhia. Tudo bem, gente? Ficou claro isso aí? Fácil? Suave na nave, né, pessoal? Muito bem, vamos adiante aí. Vamos finalizar isso aqui. Ó, gente, aqui nós temos receitas e despesas e depois regime de competência, tá? Ó, gente, por que eu fiz questão de falar receita e despesa? Pelo seguinte, eu já vi questões aqui na prova, já teve uma questão, era uma questão de teoria da contabilidade, que ele fazia menção sobre uma receita e sobre uma despesa, tá? Ele fazia essa menção. E só mudava uma palavra, só mudava o termo. Então, gente, é assim, você precisa, digamos, puxa, decorar. Eu sei a maioria dos conceitos, eu sou um professor bastante conceitual, né? Consequentemente, como eu falo isso com bastante frequência, eu falo isso praticamente todo dia, eu tenho os conceitos, uma boa parte deles, não todos, evidentemente, na cabeça, tá? Mas é importante vocês guardarem. Vamos lá, vamos ver o que é receita. Se eu perguntar para vocês, o que é receita, pessoal? Ou o que é despesa? Qual o conceito de receita e despesa que vocês têm? Quem se habilita aí? Xiii, ninguém? Tamo mal aí hoje, hein? A Caroline não sabe explicar. Muito bem, pessoal. Se você for olhar a definição do professor Eliseu Martins, Contabilidade de Custos, aquele livro preto, né? Capítulo, se não me engano, capítulo 2, terminologia de custos. Vocês vão ver que naquele capítulo ele fala em gasto, custo, despesa, investimento, perda, não é? Bom, ele diz lá que é o seguinte, despesa é um gasto consumido direto ou indiretamente para gerar receita, tá? Gente, é o gasto consumido direto ou indiretamente para gerar receita, tá bom? Esse é o conceito do professor Eliseu Martins lá no livro de custos dele. De forma simples. Se você for no livro de contabilidade introdutória dos professores da USP, eles vão falar assim, receita é a entrada de elementos para o ativo, normalmente sob a forma de dinheiro ou direitos a receber, proveniente da venda de mercadorias, produtos ou serviços. Tá claro isso aí? Despesa, gasto necessário para gerar receita. Nós vamos voltar nesse conceito, tá? Receita, entrada de elementos para o ativo, normalmente sob a forma de dinheiro ou direitos a receber, proveniente da venda de produtos, mercadorias ou serviços. Tá claro, gente? Bom, esse é o conceito que a gente usa normalmente lá na graduação, até mesmo na pós, mas vejam o conceito que está definido aqui nos CPCs. Ele vai falar assim, ó, receita. E não está errado, tá, pessoal? Não está errado, só que aqui está muito técnico. Ó, receitas são aumentos nos ativos ou reduções nos passivos que resultam em aumentos no patrimônio líquido, exceto aqueles referentes a contribuições de detentores de direitos sobre o patrimônio líquido. Ok? Muito bem. Então vamos lá. Quando você tem, pessoal, quando você tem alguma coisa que aumentou seu ativo ou diminuiu seu passivo, isso é o quê? Receita. Quando diminui o seu ativo ou aumenta o seu passivo, isso gera um aumento, ó, aumento no ativo ou diminuição de passivo representa um aumento no patrimônio líquido. Tá bom? Tá, a Márcia está pedindo para eu repetir o conceito. Vamos lá. Eu vou falar o conceito que está lá no livro. Agora sim, Betânia. Está no computador, não? Não. Celular? Ó, pelo celular. Consegui conectar aqui pelo celular. O conceito de receita lá do livro de contabilidade introdutória dos professores da USP, ele fala assim, receita é a entrada de elementos para o ativo, normalmente em dinheiro ou valores a receber,
proveniente da venda de mercadorias, produtos ou serviços. De forma simples, Marcial, entrou dinheiro no seu caixa, entrou contas a receber, e isso é proveniente da venda de mercadorias, venda de produtos ou serviços, é uma receita. Lógico que você também tem o ganho, tá? Que você tem a receita financeira. Tudo isso está dentro desse conceito de receita, tá? Quando você vem aqui no CPC, né, CPC 0, ele fala assim, ó, receitas são aumentos nos ativos ou redução dos passivos. Esse aumento no ativo ou essa redução no passivo resulta em aumento no patrimônio líquido. Bom, ele fala aqui, esse aumento no patrimônio líquido, exceto aqueles referentes a contribuições de detentores de direitos sobre o patrimônio. Tá claro, pessoal? Receita? Tá? Agora a despesa. Veja que despesa, gente, o texto é exatamente o mesmo, só muda uma palavra. Quer dizer, uma não, muda a ordem aqui. Ele fala assim, ó. Despesa, ó. Despesas são reduções no passivo ou aumentos, desculpa, redução nos ativos ou aumento nos passivos, que consequentemente diminuem o PL, exceto aqueles que são referente à distribuição sobre o patrimônio líquido. Tá claro, gente? Perceberam? Então, receita, aumento de ativo, diminuição de passivo. Isso vocês têm que ter na mente, pessoal. Despesa, diminuição de ativo, aumento de passivo. Consequentemente, diminuição de patrimônio líquido. Tá? Depois vocês podem fazer umas setinhas aí, né? Para vocês lembrarem disso. Então, coloca assim, ó. Você pode fazer... Quer ver? Ó, vocês podem fazer assim, ó. Então, vamos lá, ó. Você pode fazer assim, ó. Então, vamos colocar aqui, ó. Receita. Tá? Aí a gente vai ter aqui embaixo. Ativo. Passivo. PL. Então, uma receita, o que que ela faz? Uma receita, ela faz o seguinte. O que que ela faz com o ativo? Aumenta. O que que ela faz com o passivo? Diminui. O que que ela faz com o PL? Aumenta. Agora, e se eu estiver falando aqui de uma despesa? Tá? Ela vai ter aqui, ó, ativo. Isso aqui fica gravado, tá, pessoal? Passivo, PL. É exatamente o oposto, ó. Nós vamos ter aqui o seguinte, ó. Uma despesa, o que que ela faz com o ativo? Diminui. O que que ela faz com o passivo? Aumenta. O que que ela faz com o PL? Diminui. Tá? É importante vocês terem essa diquinha aí para vocês, tá? Por quê? Na hora que vocês estiverem fazendo a prova, isso cai com bastante frequência. E aí, assim, você tem muitas vezes dúvida. Já teve questão que tinha esses dois pontos e a única coisa que mudava era assim, era uma inversão do não aumenta ou do não diminui, o que aumenta, o que diminui. E as pessoas tinham uma dificuldade enorme para resolver porque não está acostumada com o conceito de despesa. Ficou claro, pessoal, que é uma despesa e uma receita? Ana, Betânia, a Viviane aí, a Caroline, Samira, Márcia, Natália, Viviane Souza, tudo bem? Beleza. Bom, pessoal, seguinte. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês, antes da gente entrar no regime de competência bem rapidinho. Qual a diferença entre um ativo e uma despesa? O que difere um ativo de uma despesa? Como é que eu consigo identificar se um determinado gasto é um ativo ou uma despesa? Como é que vocês conseguiriam identificar isso? Sabem, não? Bom, vamos lá. Gente, isso é bem importante, porque você pode ter questões que você tem lá determinados nomes e não vai saber se aquilo é ativo ou se aquilo é uma despesa, tá? Vamos lá. A Viviane Tomé acabou de pegar um caderno ali. Não foi, Viviane? Muito bem. Aquele caderno que a Viviane pegou ali, ele é um bem?
ou é uma despesa? Vamos lá, ó. Eu vou mostrar esse caderno que eu tô na mão aqui. Então tem aqui a listinha com os nomes de vocês aqui, ó. Ó, a chamadinha aqui, ó, tá vendo? Muito bem. Isso aqui é um caderno que eu uso de rascunho. Então tudo eu anoto aqui, tudo eu anoto, tá? Para vocês não falarem que eu tô mentindo, olha só, né? Ó, tenho 3 aqui, ó. Tá vendo? Ó? Um aqui, outro aqui, ó. Porque tudo eu vou anotando. Muito bem. Pergunto. Isso aqui ele é um bem. Vocês concordam que é um bem? Tem substância física, não é? Então, se Sim. é um bem, como a Márcia falou ali, tem a questão do benefício futuro. Vamos lá. Esse bem, pergunto a vocês, é um ativo? Se é um bem, então é um ativo. É isso ou não? Sim. Fala, Betânia. Márcia. Sim. Ó, pessoal, vejam que o caderno ele é um bem, tá? Mas ele gera benefício quando? Ele vai gerar benefício no futuro? Aí eu vou pegar o gancho da Márcia. Ou ele gera benefício agora? Vejam só. Tá vendo essa folha aqui? Ó, tem uma anotação, não tem? Vocês estão vendo a anotação ali? Bom, muito bem. Pergunto, essa anotação aqui, ela vai gerar benefício agora ou vai gerar benefício no futuro? Agora. Bom, alguns Agora de e no vocês podem futuro. falar assim, vocês estão fazendo anotações aí com relação às questões da prova, não estão? Não estão? Muito bem. Pergunto a vocês, essas anotações que vocês estão fazendo, ela vai gerar benefício agora ou vai gerar benefício no futuro? Ó, a Márcia está falando que seria no futuro. Será que é no futuro? Vejam, Agora na e no verdade, futuro. pessoal, não é no futuro, tá? Isso aí, ele está gerando benefício para vocês agora. Tá? Por que agora, pessoal? Porque você está usando isso agora, nesse momento. Veja, para que serve uma folha de caderno? Para você anotar. Então, quando você anota, o benefício da anotação é agora ou no futuro? Agora. Tá certo? Então, você vai falar assim, mas eu vou usar essa anotação no futuro. Veja, no futuro você usa a anotação e não a folha de caderno, porque a folha de caderno já gerou o benefício que tinha que gerar. Então, qual é uma diferença entre um ativo e uma despesa? Ó, eu tenho aqui na minha mão o meu celular, tá? Esse celular, pessoal, ele é ativo ou é despesa? Ativo, porque é um bem e ele vai gerar benefício para mim hoje, agora ou hoje e para o futuro? Para o futuro. Por isso é um ativo. Por isso que o ativo é um recurso controlado pela entidade proveniente de operação passada e que vai gerar benefícios econômicos futuros. Se o benefício for no momento do uso, ele é uma despesa. Ficou clara a diferença entre despesa e ativo? Olhem para aquela televisão bonita atrás da Betânia lá, ó. Até eu queria uma televisão daquela, né? Muito bem. Então, quando você tem... Olha lá, é a janela, tá vendo? Aí sim, hein? Isso é que é enganar o povo. Fala aí. Né? É uma janela. Eu não tô te ouvindo, Betânia. Espera aí. Vocês estão me ouvindo? Alguém fala alguma coisa aí. Talvez eu esteja aqui com... Tá me ouvindo? Quem pode falar alguma coisa aí sem ser a Betânia? Tá ouvindo? Fala, Michele. Tá ouvindo? Ah, peraí, que o meu fone não tá funcionando. Bluetooth mode, FM mode, AUX mode. Fala aí agora, vamos ver. Voltou? Tá me ouvindo? Acho que não voltou. Vocês Não tô conseguem me ouvindo. ouvir? Eu não estou ouvindo vocês. Estou mudando aqui o meu microfone, peraí. Fala Michele, aí. você consegue me ouvir? Eu te ouço. Eu também te Fala, ouço. Michele. Tá ouvindo agora? Não estou ouvindo. Oxa vida, hoje... E agora? Fala aí. Agora funcionando?
Tá funcionando. Agora sim, eu mudei aqui. Perfeito. Então fala, Betânia, desculpa. Você enganou todo mundo com essa janela aí, hein? Ah, então, não é uma televisão não, gente, é uma janela. Bom, olha só. Então vamos pegar a janela ali da Betânia. Aquela janela da Betânia, pessoal, ela gera benefício somente quando a Betânia abre a janela ou ela gera benefício sempre? Sempre, certo? Então é um ativo. Se você pega, por exemplo, olha só, aqui dentro desse copo tem água aqui, ó. Tá vendo? Quando você compra uma garrafinha de água, pessoal, a garrafinha de água que você compra, ela é uma despesa ou é um ativo? Por que, Ana? Porque olha só, Uma olha o despesa, benefício né? da água. Olha o benefício da água. O benefício dessa água aconteceu agora quando eu bebi ou vai acontecer no futuro? Despesa. Você compra um veículo. O veículo é ativo ou despesa? Ativo. Porque você compra o veículo agora e ele vai gerar benefício no futuro. Perceberam, pessoal? Isso está atrelado ao conceito de ativo. Essa é a diferença entre ativo e despesa. Se você tiver em alguma relação algum item que ele vai gerar benefício só naquele momento, então nós estamos falando de uma despesa. Se determinado bem, se determinado gasto vai gerar, digamos, benefício no futuro, nós estamos falando de um ativo. Tá claro isso aí, pessoal? Maurício, então, só para ficar claro, quando ele gerar benefício no futuro, ele é ativo. Quando ele gerar benefício no presente, ele é despesa. Porque a despesa é assim, você gera o benefício de uma única vez e depois não gera mais. Entendeu? Uhum. Claro, você pode ter, por exemplo, uma caneta, por exemplo, ó, uma caneta. A caneta é o quê? É uma despesa. Por que é uma despesa? Ela gera benefício basicamente por pouco tempo. Ela não fica gerando benefício um tempo muito longo. Claro que tem também a questão do valor, tá certo, pessoal? Eu não vou imobilizar uma caneta, pelo menos uma Bic. Se fosse uma Montblanc 10 mil reais, 20 mil reais, uma vez eu vi uma acho que de 90 mil reais, você imobiliza. Esse é o valor de uma caneta, tá? Então você imobiliza, né? Se for o caso. Agora, a caneta, como é um consumo rápido e ela gera benefício, a gente consegue mensurar exatamente o benefício. E é por um curto período de tempo, então nós lançamos como despesa. Tá claro isso, pessoal? Fechou? E a última pergunta para a gente fechar e ir para as questões, hein? O que é regime de competência? Essa é fácil. Na verdade, essa eu só quero complementar o conceito de vocês. Eu acredito que seja um momento que é gerado a despesa. O momento. O momento que é gerada a despesa? Ó, pessoal, quem mais? A Viviane falou que é o fato gerador. Quem mais aí? Olha só, eu vou mostrar para vocês o conceito. Vocês vão ver, pessoal, que o princípio da competência está dividido em duas partes. E a segunda parte, só tem um tópico que eu diria que faz muita diferença para a gente. E muitas vezes a gente não aprende ou não vê isso de forma adequada. E isso acaba nos atrapalhando. Ó. Então, regime de competência. Ó, tá vendo? Ó, é só um slide. Eu resumi. Bom, a fim de atingir seus objetivos, demonstrações contábeis são preparadas conforme o regime de competência. Outra pergunta importante, pessoal. Bom, a Carolina está falando que é o reconhecimento da despesa ou receita assim que ela acontece. Muito bem, essa é a primeira parte, tá, Caroline? Falta um outro pedacinho que é justamente o que gera problema. Bom, é o seguinte. Quando a gente tem aqui o regime de competência, ó, ele fala assim, eu lembrei, eu ia fazer uma pergunta para vocês e eu me esqueci. Pessoal, qual é o regime contábil que as empresas, ou quais os regimes contábeis que as empresas podem fazer contabilidade aqui no Brasil? A Ana está falando que é competência e caixa, certo, Ana? Errado.
Contabilidade, Márcia, tá errado. Contabilidade é feita somente pelo regime de competência. Não tem contabilidade pelo regime de caixa no Brasil, tá? A gente, então, provavelmente vocês aprenderam isso lá no primeiro semestre da faculdade. O professor falou assim, não, você tem regime de caixa e regime de competência, não tem? Muito bem. A gente tem, digamos assim, o reconhecimento, digamos, das despesas, muitas vezes. Se você está no regime de caixa, significa que você vai reconhecer as despesas quando você pagou ou recebeu, tá certo? E o regime de competência, como disse a Carolina, você reconhece a despesa e a receita no momento que eles ocorrem, independentemente do seu pagamento ou recebimento. Tá claro isso aí? Vocês aprenderam na faculdade que podia ser caixa ou competência? Bom, a Márcia está fazendo uma pergunta difícil ali, né? Mas por que escolhemos o regime, então, no começo do ano? Eu vou explicar, Márcia. Bom, vamos lá. Uma excelente pergunta, tá, pessoal? Essa pergunta pode cair na prova. É o seguinte, pessoal. Pelo CPC 0, Estrutura Conceitual Básica, pelas normas brasileiras de contabilidade, não existe contabilidade pelo regime de caixa. Toda a contabilidade é feita pelo regime de competência. Sempre, sempre. Esse é o primeiro ponto importante, tá bom? Por que eu estou reforçando isso? Porque se tiver lá uma pergunta para vocês, assim, eu já vi alunos perguntando, professor, mas como que eu vou saber se é caixa ou competência? Você não tem que saber, porque é competência. Não tem contabilidade pelo regime de caixa. Isto é no nosso dia a dia, isto é lá no seu escritório, Betânia, é lá na sua empresa, Viviane, tá certo? Quem está fazendo contabilidade aí nas empresas que tem o escritório, a Juliana, não tem regime de caixa, é regime de competência. Tá claro isso aí, gente? Então, lá a gente no cadastro da empresa... Tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Você vai fazer a mesma pergunta que a Márcia. Lá na... Pode falar, pode falar. Eu não tô vendo o chat aqui porque eu tô pelo celular. Lá no escritório, a gente faz o lucro real e presumido pela competência e o Simples Nacional a gente coloca como caixa. Isso é correto? Como é que vocês fazem? Vocês colocam o quê? Lucro real e lucro presumido, quando eu estou fazendo o cadastro, na empresa, a lá gente no coloca sistema. lá como... Isso, como competência. Como competência e o Simples Nacional caixa. Aí, qual a diferença e o porquê que não pode ser utilizado competência no Simples? Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá, vou repetir, tá? Contabilidade é competência, não interessa se é simples, não interessa se é lucro real, se é presumido. Tá claro? Perfeito? Beleza. Mas e por que utilizamos, então, como caixa no Simples? Eu não uso caixa no Simples. Vamos lá, Betânia. Ó, pessoal, não, então, um exemplo, lá no escritório. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou te fazer uma pergunta e você vai entender e a Márcia também vai entender. E talvez quem faça esse cadastro vai entender. Por exemplo, Betânia, essa empresa que você lá do Simples, como é que você apura o Simples dela? Como é que você faz a apuração do Simples? Em cima do faturamento. Então, e o faturamento você faz pelo recebimento ou você faz pela competência? Aí eu não sei, que é pelo faturamento que ele me passa, né? Então, não tem como saber se é pelo... Tem, claro. Se você está pegando pelas notas, você está fazendo pela competência. Olha o que você está fazendo. Você está informando a Receita Federal. Vamos lá, você está informando a Receita que você está... Pelas notas fiscais. Então, isso é competência. Porque ele emitiu a nota e provavelmente ele vai receber dali 30 dias, tá certo? Então, você está apurando... Por exemplo, nós estamos agora dia 2 de dezembro. Eu prestei um serviço... Calma aí, professor. Calma aí, rapidinho, que eu não estou te ouvindo. Calma aí. Tá me ouvindo? Tô. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Todos estão me ouvindo, não? Então tá. Então, vamos lá. Então, enquanto ela está arrumando ali, a Betânia está arrumando, você entendeu, Márcia, a diferença? Pessoal, olha só. Quando você está numa empresa, eu estou simples, lucro presumido, lucro real... Tá? Ó, só complementando. Voltou agora, Betânia. Simples, lucro presumido e lucro real. A contabilidade é competência. É regime de competência. Acabou. Ponto. Tá certo? Quando você vai apurar os impostos,
fiscalmente, para alguns tipos de empresa, a Receita Federal fala assim, para esse tipo de empresa, por exemplo, simples, eu permito, Receita, presumido também, não para todos, mas para uma boa maioria, ele fala assim, eu permito que você pague o imposto pelo regime de caixa. Então você vai lá e faz a opção pelo regime de caixa. Lucro real é sempre competência. Posso ter lucro real regime de caixa? Posso. Veja, eu faço a contabilidade pelo regime de competência, mas eu sou uma construtora, eu sou uma construção civil e a Receita Federal permite, autoriza que uma empresa que trabalha com construção civil, ela tenha seu PIS, COFINS, imposto de renda apurado pelo regime de caixa e não pelo regime de competência. Qual é a diferença? Vamos voltar para o simples, que era o que a Betânia estava perguntando. Quando você coloca lá regime de caixa, significa que é o seguinte, não interessa a nota que você emitiu no mês, interessa o quanto você recebeu de dinheiro no mês. Então, se eu emitir as notas, eu prestei um serviço para você, Betânia, hoje, 2 de dezembro, eu vou emitir uma nota fiscal para você aqui, sei lá, de R$1.000. Você vai me pagar dia 10 de janeiro, tá? Veja, regime de competência, serviço foi prestado em dezembro. Tenho que registrar em dezembro. Gente, isso que eu estou explicando é a primeira parte do regime de competência, tá? Agora, vou receber isso somente em dezembro. Se eu for tributar pelo regime de competência, então eu vou tributar nesse mês e vou pagar em janeiro. Se eu for tributar pelo regime de caixa, eu não recebi só em janeiro, então em janeiro eu calculo o imposto e vou pagar só em fevereiro. Então, cuidado com essa informação. Quem mais faz isso lá no escritório? Juliana, Samira aí, todo mundo faz desse jeito? Eu tenho empresa do Simples que é de caixa e a maioria é competência. Então tá errado. Tá errado, isso pode gerar multa. Por quê? Se você fala que é regime de caixa, vamos supor que você emitiu nota de R$10.000 no mês de dezembro e você recebeu 30 mil, que é referente às notas que você emitiu no mês anterior. O que acontece? Você vai ter que pagar sobre os 30 mil e não sobre os 10. E aí você está informando uma coisa para a Receita e está apurando outra. Você pode gerar multa para a empresa. Ficou claro, pessoal? Ó, a Caroline pediu demissão, né? Caroline, eu vou falar uma coisa para você. Esse tipo de coisa que elas estão falando, ó, se eu perguntar aqui para a Betânia e para a Juliana, vocês sabiam disso que eu estou falando ou não? A Ana sabia, não? O regime de caixa não é quando entra aquela nota, o pagamento daquela nota? Isso, exatamente. Pronto, é assim, talvez eu não expliquei direito, é assim que a gente faz. Eu tenho empresa que é de caixa, então quando entra aquele pagamento, aí sim a gente apura. Você tributa. Exato, as de competência não, é na emissão da nota. É. Perfeito, tá certíssimo, é isso aí. Então, quando você tem regime de caixa, você vai tributar quando recebe. Quando você faz um regime de competência, você vai tributar quando emite a nota. Agora, e na contabilidade? Não interessa se é simples, presumido ou real. É regime de competência. Tá claro isso aí, pessoal? Contabilidade é regime de competência sempre. Essa questão do fiscal ou do competência é um procedimento tributário. Professor, me surgiu uma dúvida. Sempre no fim do ano, a gente tem que fazer lá, né? Se ele é regime caixa ou competência, a gente tem que informar. Isso. E por que, então, a gente tem que informar qual que é? Porque para a Receita saber se você vai pagar o imposto sobre o recebimento das faturas ou sobre a emissão das faturas. Mas aí que tá, e se a gente não sabe futuramente como vai ser? E se a gente informa uma coisa e futuramente é outra? Então, vamos lá. O seu cliente te informa todo mês o valor que ele recebeu? Você Sim. Não sabe. Não, você sabe o quanto. Na verdade, eu não sei. Ele pode me falar um valor e pode ser outro, né? Exato, mas você sabe quanto ele emitiu de nota, não sabe? Sim. Por isso que eu sempre coloco competência. Eu nunca trato de regime de caixa. Entendeu? Entendi. Por quê? Porque eu não sei o que o meu cliente vai fazer e eu não vou correr risco pelo meu cliente. Eu não corro risco Porque assim, tem muitos clientes que o que acontece?
A entrada deles, às vezes, ainda é maior do que a saída. Coisa errada. Então, que a vamos lá. saída deveria... Então, pegando esse seu gancho aí, desculpa te cortar, Betânia, mas assim, Não, tudo bem. você está cobertíssima de razão. Vamos supor que esse seu cliente venda sem nota e entrou no caixa dele lá no banco 200 mil reais. Ele emitiu de nota 20 mil reais. Se você colocou caixa lá no registro, o que vai acontecer? Se a Receita Federal pegar, ela vai tributar os 200 mil. Você não tem nem como questionar. Agora, se você... Então, é o que a Márcia está falando, muitos fazem isso, vendem sem nota. E se você coloca caixa, você está colocando o seu cliente em risco. Coloca como competência e faz de acordo com a emissão da nota. Se daqui a amanhã você tiver uma fiscalização, entrou na conta 200 mil reais e você tem um faturamento de 20, aí você, Betânia, vai falar assim para o seu cliente, olha, eu calculei o imposto nas notas que você emitiu. Se você recebeu mais dinheiro, então você tem que comprovar a origem do dinheiro. A comprovação é do cliente, não é sua. Tá certo? Porque a responsabilidade... Um exemplo, a gente emite nota... Um exemplo, a gente vai emitir uma nota fiscal. No final do mês eu tenho um faturamento em cima dessa nota. Só que se o cliente informar os valores que passou na maquininha, aí como ficaria a maquininha de cartão? Então, o correto de fazer é o cliente no final do mês somar todas as notas todos os valores que ele passou na maquininha e emitir uma nota. Ah, então no caso, uma média, né, em cima Por da exemplo, maquininha. você é aqui de São Paulo, tá certo? Você já comprou no Extra? Sim. Então, você já comprou... Ana, eu vou responder a última prova, 2021. A última prova. Tá? Pode baixar depois a prova, dá tempo, tá? Veja só, você vai fazer o seguinte, quando você compra lá no Extra, você compra num supermercado, num hipermercado, pode reparar que a menina te dá 2 cupons. O cupom fiscal e o ticket do como é que se diz? Do SAT. Do caixa, não dá? O ticket da maquininha, quando você passou no débito, não passou? Sim. Então, veja que o ticket está vinculado àquela emissão. Ou seja, ela já está te dando a nota fiscal daquela passagem daquele dinheiro no caixa. Tem muita gente que não faz isso. Tá? Mas eu quero trabalhar certinho. O que eu faço? Eu vou trabalhando, eu vou emitindo lá os tickets direitinho, né? Passando na maquininha. No final do mês eu tiro um resumo e emito uma nota. Esse é o procedimento correto, mas a maioria não faz. Entendi. Né, Michele? A maioria não faz. Tá claro? Eu prestava serviço para uma mecânica e eu falei isso para eles, eles falaram, eu vou pagar mais imposto. Exato. Essa é a dificuldade. Então, mas, gente, tomem muito cuidado, porque é o seguinte, a responsabilidade não é nossa, gente. A responsabilidade não é nossa. Tá certo? A nossa responsabilidade é pagar os impostos e dar o dízimo para Deus e acabou, ponto. Né? E as ofertas. Agora, o que o seu cliente vai pagar ou não vai pagar, se ele deixar de pagar, é um problema dele. A gente tem que tomar cuidado quando a gente está no escritório de contabilidade, está fazendo a contabilidade, ou mesmo que não no escritório, mas você é responsável, como a Viviane, por exemplo, a Michele, a Clarissa eu não tenho certeza. Você está em escritório, Clarissa? Não. Não? Indústria, comércio? Está trabalhando em casa mesmo, é isso? Não, é que eu sou funcionária pública, professor. É verdade. Na minha área não você trabalha na área da saúde, né? Que eu me lembro, é isso, né? Isso, é. É verdade. Então, mas, por exemplo, a Viviane, a Michele, eu não sei se tem mais alguma aí, que trabalha numa empresa que não é escritório de contabilidade, porque escritório de contabilidade também é empresa, tá? Porque a pessoa pergunta assim, você trabalha em empresa ou trabalha em escritório? Ué, eu trabalho na minha empresa. A minha empresa é um escritório de contabilidade, também. São duas coisas. Tá? Mas a minha empresa também é um escritório de contabilidade. Bom, isso quer dizer o seguinte, pessoal, que, por exemplo, a Viviane ou a Michele, se elas errarem lá, ou se elas tomarem uma decisão desse tipo, elas podem ser responsabilizadas. E no escritório isso acontece com muito mais frequência. Porque o cliente não manda documento para você, o cliente vende sem nota. Como a Michele falou, você vai prestar serviço, aí o cara fala, eu não quero pagar. Isso é problema do cliente, certo? Você tem que fazer aquilo que é correto. Então, Betânia, né?
vai fazer lá o regime, que já está na época, já começou você fazer a opção para o semestre para o ano que vem. Coloca como competência. Por quê? Porque você vai fazer em cima das notas que foram emitidas e não em cima do recebimento. Sugestão, né? Claro que vocês vão ter que conversar com o pessoal do escritório de vocês. Mas se não... Então, porque eu tinha conversado também referente a isso com a minha chefe, só que a minha chefe é uma pessoa bem difícil, sabe? Aí ela falou, não, que tinha que colocar todas do Simples Nacional de Caixa. Não, tudo bem. Explica para ela e pergunta se ela sabe bem a diferença. Agora, ganha ponto com ela. Vai falar assim, então, chefe, tô fazendo um treinamento aí e eu aprendi o seguinte. Não sou eu, tá? Você vai falar assim, ó, eu vi que é isso. Você não quer pesquisar? Eu falo isso para os meus alunos da pós. Chega lá na empresa e fala que você pesquisou e você viu que isso tá errado. Entendeu? Não vai falar que eu expliquei aqui na aula, não. Fala que você pesquisou e manda ela olhar. Ó, a Carolina está fazendo um outro comentário aqui, pessoal. Ela está falando assim, ó, é assim mesmo, os clientes não enviam a documentação correta, acham ruim ter que enviar até o extrato bancário e vendem sem nota. Gente, isso acontece com muita frequência. O que você faz com um cliente que não manda extrato bancário para você, não manda documento para fazer contabilidade? Não faça contabilidade. Não faça. Simplesmente tira do contrato de prestação do serviço de escritório que você vai fazer a contabilidade. O cliente não te manda documento, não se, digamos, desculpa a palavra, não se atreva a fazer contabilidade se você não tem documento. Porque depois, se tiver um problema na justiça, esse cliente vai falar assim, mas eu mandei a documentação para ela. Aí você vai falar, mas estava incompleta. Ué, você não me avisou? E aí a responsabilidade é sua. A responsabilidade não é do cliente. Ó, a Samira está falando, onde eu trabalho, baixam tudo pelo caixa. Está errado. Pessoal, para fazer contabilidade assim, não façam. Ô, professor, tem uma empresa que já tem mais de 12 anos que ela está lá, só que ela nunca fez a contabilidade. Aí agora ela está querendo fazer. No caso, prejudica os anos anteriores? Não, você vai ter que pegar um determinado período. Por exemplo, vamos começar 1º de janeiro de 2021, certo? Em 31 de dezembro você faz um balanço de abertura. Vê todos os ativos que ela tem, todos os passivos, o capital social. Vai dar diferença entre ativos e passivos. A diferença é lucros ou prejuízos acumulados. Fez isso, segue a vida. Ah, sim, então não há problema nenhum, né? Ó, a Carolina está falando que a pedido do meu ex-chefe já enviei até ECD em branco, ou sem extrato e comprovantes. É tão errado? Sim, é tão errado. Tem gente que corre esse risco. Eu não corro. Eu não faço isso. Tá? Muito bem, pessoal. Falamos bastante aqui de regime de competência. Fala, Viviane. Tá assustada aí, não? Com os comentários aí? Porque na minha realidade, né, esse negócio de contabilidade, a gente fica assim, meu Deus. O negócio é feio. Né? A Clarissa fala que na contabilidade pública muda. Bom, Clarissa, na contabilidade pública o que tem acontecido é que muita gente, primeiro tem um problema de transparência e o que tem acontecido bastante é que as normas a partir de 2010, se eu não me engano, para o serviço público ele mudou. Tem mudado as normas. Né? Por exemplo, tem a norma do imobilizado, a norma do estoque, elas são parecidas com as normas das empresas públicas. Né? Só que as empresas públicas, muitas delas não estão se adaptando, muitas delas não estão efetivamente buscando aí a regularização, entendeu? Mas você vê, professor, que no nosso dia a dia em um escritório é bem mais complicado, porque a gente faz tantas coisas erradas achando que tá certo, né? E isso a gente leva como se tivesse certo sem saber, porque a gente tem uma informação de um lado, aí tem uma informação de outra, aí quando vai ver tá tudo bagunçado. Acho que às vezes isso também acaba atrapalhando nossos estudos. Exatamente. Então, exatamente, viu, Betânia? Por isso que eu disse a você, e vou reforçar, pessoal, não existe teoria sem prática e não existe prática sem teoria. Você está entendendo o que eu estou falando, Betânia? Eu dei conceitos aqui para vocês, são conceitos teóricos, mas são conceitos que a gente aplica na prática. Verdade. Não tem na teoria de um jeito... Por isso que eu te falei, quem não aplica é porque faz errado. É porque está fazendo errado.
Aí a gente entra em um escritório, aí a gente vai pegando o ritmo daquela chefe. O que ela faz, o que ela fala, a gente tem que fazer, né? Porque ela é minha chefe. Mas por mais que eu falo, isso tá errado, ela vai questionar em cima de mim, porque parece que eles nunca erram, sabe? É uma coisa muito difícil de lidar com o chefe, porque eles nunca erram, eles têm razão em tudo, e a gente que acaba ficando sem aprender. Então, pessoal, mas o que vocês têm que fazer, tá? Ó, eu costumo fazer essa relação aqui, ó. Aqui tá o seu escritório, aqui tá você. Você entra no escritório, ó, você está abaixo do nível do escritório. Você vai aprendendo. Aí você chega no nível do escritório. Aí você estuda, você faz pós-graduação aqui na Pocopets Escola de Negócios. Aí o seu nível vai crescendo. Vai chegar uma hora, né? Vai chegar uma hora que você não vai caber mais na sua empresa. E essa hora é a hora que você tem que... Glória a Deus. E essa é a hora que você tem que... fé. Exatamente. E essa é a hora que você tem que ir embora. O que significa isso? Que você vai chegar amanhã lá para sua chefe, vai falar, ó, esse regime de caixa e competência, você sabe a diferença? Então, eu pesquisei ontem e vi que funciona assim, tá? Se tiver dúvida, você me manda mensagem, eu te explico na hora, tá? Aí você vai falar, ó, eu vi que é assim. Beleza. Ah, mas nós vamos continuar do mesmo jeito. Beleza. Você fez o certo. Se ela, que é sua chefe, está fazendo errado, o problema é dela. E outra pergunta que eu faço. A Viviane trabalha numa empresa lá, tá? Quem assina o balanço da sua empresa, Viviane? É você? Não é a Viviane que assina. Se o seu chefe chegar para você e pedir para você fazer alguma coisa errada lá, você vai fazer? Você faz? Nossa, professora, eu não ouvi. Travou a minha internet aqui. Não, então eu perguntei para a Viviane, que ela trabalha numa empresa que não é escritório contábil, se o chefe dela pedir para fazer alguma coisa errada, tal, se ela faz ou não. E pergunto, quem assina o balanço? Quem assina o balanço é o contador da empresa. E se o contador virar para algum dos analistas lá contábil, porque o nosso da área é contábil, para fazer algo errado, geralmente o pessoal lá sempre pesquisa e fala. E aí, se ele fazer, eles vão fazer porque a responsabilidade é do contador que está mandando. Perfeito, exatamente. Exatamente. Por quê? Porque nós somos funcionários, você faz, lógico que você não vai fazer nada contra a lei, mas a responsabilidade é de quem assina. Olha o que a Carolina escreveu aqui, tá? Ó, você falou isso no último treinamento, a Carolina está fazendo esse treinamento pela segunda vez. Eu falei realmente isso. Ela falou, ó, você falou isso no último treinamento e eu abri meus olhos. Pedi demissão. E hoje trabalho em uma empresa muito melhor na área de auditoria. Tá vendo? Por quê? Porque a Caroline percebeu que ela é maior que o escritório dela. Por quê? Porque você chega um momento que não adianta. Você vai ficar fazendo coisa errada a vida inteira? É isso que você quer para sua vida? Pode ser. Ah, eu tô sossegado. Tô casado. Tenho meu filho, eu não quero mais saber. Já estou com 60 anos, 70, sei lá. Perfeito, é uma opção. Mas não é a ideia. Vocês são jovens, pessoal. Nós somos jovens. Tá? Eu sou mais velho que todo mundo aí, mas mesmo assim, né? A Calista, então a ideia do regime isso que misto... tá, porque eu... Pode falar, desculpa. Não, é que minha internet tá travando, aí fica difícil de entender. Isso que tá, porque quando a gente começa a aprender o certo, a gente não quer fazer o errado. E aí, muitas vezes, a pessoa acaba se decepcionando no lugar que tá, né? E não consegue nem ficar mais devido a essas coisas. Por isso porque se prepara. Ninguém aceita ideias, ninguém aceita o certo, né? Do jeito que tá, eles não querem arrumar para melhorar. Por porque isso, já tá Betânia, feito. Exato, por isso se prepara. Faz pós-graduação, pessoal. Se vocês querem aprender contabilidade, faça um curso de FRS primeiro. Não estou falando isso só para fazer propaganda do meu curso, não, que vocês podem fazer em qualquer outra faculdade, até faculdades mais conhecidas, né? Vocês têm cursos online, tá? O meu curso também é presencial e online. Vocês podem fazer. Por que eu estou dizendo isso? Porque você tem que evoluir. Se o seu objetivo é evoluir, você tem que estudar. Primeira coisa, para não falar besteira. Quando eu digo besteira é assim, falar uma coisa errada. Se o seu chefe te falar uma coisa errada, você sabe que ele está errado, você fala o certo. Se ele quiser continuar fazendo o errado, o problema é dele, não é seu. Vai chegar um momento, como a Caroline falou, você vai para outra empresa. Né, Caroline? Você vai para outra empresa, não tem jeito. Né? Agora, Clarissa, essa ideia do regime misto, como assim você fala? Como que é o regime misto aí?
Porque na contabilidade a gente você faz tem o caixa e regime líquido, competência, acho que né? de caixa, a gente tem os dois. Por isso que quando ela estava falando, eu imaginei que fosse isso, mas eu entendi que não é, outra Não coisa, é, não então. é. Não, vamos lá. No setor Tá. público, é que assim, é que o plano de contas no setor público é diferente, né? Aqui já vai um comentário que tem uma questão na prova que fala sobre isso, tá? É que você tem o plano de contas lá, você tem as contas orçamentárias, as contas patrimoniais, as contas de resultado e as contas de controle. Não são assim? Isso. E você tem 8 Isso. níveis, não é isso? Então, Uhum. veja que essas contas de caixa no serviço público, elas estão ligadas à realização do orçamento. Ah, tá. Se você pegar o próprio conceito de empenho, pagamento e liquidação, ou melhor, é o contrário, empenho, liquidação e pagamento, não é isso? É diferente esse conceito na empresa privada. Tá, entendi. Entendeu? Se você perguntar aqui para as pessoas o que é liquidação e o que é pagamento, o que é liquidação e pagamento, pessoal? São sinônimos ou não? Liquidação e pagamento. Você tem um passivo. Liquidar o passivo ou pagar o passivo é a mesma coisa? Aqui já é conceito de contabilidade pública. Veja, muitas vezes a gente fala que é a mesma coisa. Pagar e liquidar não é a mesma coisa? Para a Clarissa, que trabalha no setor público, não. Empenhar é reconhecer a dívida. Liquidar é quando você recebeu aquele ativo ou aquele serviço que você contratou. E pagar é quando você vai lá e paga o fornecedor. Não é isso, Clarissa? Isso, Isso aí são chamados os estágios da despesa pública. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Por isso que ela estava confundindo. Mas é diferente, Clarissa. Tá, entendi. Pessoal, tá claro o regime de competência? Muito bem. O último ponto para a gente finalizar isso aqui. Olha só, esse pontinho aqui, ele diz assim, ó. Aqui ele fala que, segundo esse regime, os efeitos das transações são reconhecidos quando ocorrem e não quando caixa ou outros recursos são recebidos ou pagos, e são lançados nos registros e reportados nas demonstrações dos períodos a que se referem. Isso aqui é regime de competência. Foi isso que vocês aprenderam, não foi? Agora, muita gente não aprende esse finalzinho aqui, ó. O regime de competência pressupõe a confrontação entre receita e despesa. Pessoal, o que significa confrontação entre receita e despesa? O que significa? Sabem? Não, Viviane? Isso é fundamental, pessoal. Do regime de competência, eu vou ser sincero, talvez esse conceito que a gente está falando aqui de confronto entre receita e despesa, talvez seja um dos itens mais importantes em termos de regime de competência. Alguém se arrisca aí? Bom, vamos lá. Eu já perguntei para vocês esses dias e perguntei assim, depreciação Eu vou dar um exemplo mais fácil, tá? Matéria-prima, pessoal. Você compra matéria-prima. É o quê? Como que a gente classifica? Ativo, passivo, patrimônio líquido, receita, despesa, custo, perda. A matéria-prima em si. Como é que vocês classificariam? Ativo no estoque? Ativo no estoque? Certeza? Nenhuma. Oi? Nenhuma certeza. Bom. Só um minutinho. Bom, quem mais aí se arrisca, pessoal? É estoque. Tá, Michele? É estoque. Estoque é ativo. Só que eu fui lá na produção, eu requisitei essa matéria-prima. Eu estou usando na minha produção. É o quê? É custo, estoque, despesa, perda. Não continua sendo estoque? Continua sendo estoque.
Muito bem, agora eu vou perguntar, e a mão de obra da produção? Custo, despesa, perda, ativo. Custo, Viviane? Não. Não, ativo. Se é da produção, também entraria como um estoque. Estoque Talvez, de produtos em elaboração. né? Isso aí. Tá? Vamos lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque assim, pessoal, todo gasto que você tem, veja, eu preciso confrontar com a despesa. Olha aqui, ó. O regime de competência pressupõe a confrontação entre receita e despesa. Então, todo gasto na sua produção, ele é estoque. 100% dele? 100% dele. Aí vocês vão lançar como custo, né? Vocês aprenderam aquele mapão de custos, não é isso? Custo direto, indireto, rateia, não é isso? O professor fala, não, mão de obra direta, depreciação da fábrica, energia da fábrica, custo direto, indireto, mas tudo custo, não é isso? Bom, é custo de elaboração do produto. Contabilmente, esse custo é estoque. E por que é estoque? Porque ele tem que atender o princípio da competência. Ele só vai ser custo quando tiver a receita correspondente. Confronto entre receita e despesa. Então, se você tem esses valores no estoque, ó, vamos imaginar, pessoal, que eu compro e revendo caneta aqui, ó, minha caneta. Eu compro e revendo. Se isso aqui vai ser custo, vai ser CMV quando eu vender, por que quando eu compro eu preciso lançar para o estoque e eu já não posso lançar direto para CMV, já não posso lançar direto para custo? Eu posso fazer isso ou não? E aí? Eu acredito que não, Maurício, porque você só vai ter o custo dessa mercadoria a partir do momento que você vender. Exato. Por isso, pessoal, que a gente lança no estoque. Por isso que eu tenho que controlar o estoque. Tudo vai para o estoque. No momento da venda, eu tenho confronto entre receita e despesa. E aí eu lanço para custo. E mais, o professor Eliseu, vocês usaram o livro de custos do professor Eliseu Martins, aquele preto grandão? Usaram? Muito bem. Depois vocês olhem lá no capítulo de terminologia contábil, tá? De terminologia. Lá ele vai dar o termo, o que é gasto, despesa, custo. Olhem direitinho, leiam direitinho o item despesa, tá? Quando você lê despesa, o conceito de despesa, você vai ver, o conceito de custo. Nós vamos falar esse conceito aqui, eu vou mostrar para vocês essas diferenças. Mas o próprio Eliseu Martins, no livro de custos, ele afirma que não existe custo. O custo é, na verdade, uma despesa. E ele tem razão, porque contabilmente você tem o custo de elaboração do produto, mas tudo isso está no seu estoque. Ele só vai ser custo quando houver o confronto entre receita e despesa. Tá claro, pessoal, por enquanto? Agora eu vou fazer outra pergunta para vocês. O que é depreciação? Essa vocês vão errar fácil, menos a Michelle e a Clarissa que já tiveram aula comigo e a Glaucia que está aí também, que já sabe que eu já cansei de falar 1 milhão de vezes. E aí? O que é depreciação? Acho que a Carolina talvez já tenha ouvido eu falar também. Ana, Samira, Viviane Souza, Betânia. Quem arrisca aí falar que é depreciação? A Márcia não lembra. Ah, é verdade, a Márcia também. Na aula anterior, o senhor comentou sobre depreciação, mas falando que era... Vejam só, vamos lá. A depreciação, pessoal, não é desgaste do bem, não é perda de valor, não é nada disso. Nós vamos tratar isso um pouquinho melhor, mas o conceito da depreciação, ele está atrelado a princípio de competência. A depreciação existe para atender ao princípio da competência. Vamos lá. Vocês têm, na aula passada eu perguntei se vocês usavam uma cadeira lá, por exemplo,
uma mesa para vocês trabalharem, não foi? Então, pergunto, a mesa na qual vocês trabalham lá na empresa é um ativo, um passivo, uma despesa, uma receita? O que que ela é? Como é que a gente classifica contabilmente? A mesa. A Márcia está falando que é ativo. Por que ativo, Márcia? E por que não despesa? Eu acabei de explicar, pessoal. Porque Viviane, gera benefício constante. gera benefício o quê? Constante. Futuro, Uhum. constante. Ele vai gerar benefício futuro. Tá certo? Então, veja só. Conceito de ativo. Ativo é um recurso controlado pela entidade, proveniente de operação passada e que se espera benefício econômico futuro. Tá vendo, Betânia? Teoria, ó, que lindo. Teoria e prática. Futuro. Se vai gerar benefício no futuro, então é um ativo. Agora, eu posso pegar essa mesa e lançar ela direto para a despesa? Primeira pergunta. Segundo, eu lanço essa mesa para a despesa em algum momento? Vamos lá, eu comprei uma mesa, paguei 5 mil reais. Primeira pergunta, eu posso lançar esses 5 mil reais direto para a despesa? Segunda pergunta, em algum momento eu lanço essa mesa para a despesa? Pessoal, acho que a impressão que eu tenho é que vocês estão tendo um choque de conceitos aí, né? É porque fica muito bagunçado, às vezes, na nossa cabeça, professor, porque, assim, para mim, ela é ativa e é patrimônio, ela não vai ser despesa. Na minha cabeça, eu tentando ver no que a gente coloca hoje lá na empresa, o que eu vejo o pessoal fazendo, entendeu? Beleza. Vou fazer um comentário, tá, Viviane? Parte, pessoal, vamos falar assim, da dificuldade que, às vezes, vocês têm na prova é justamente a falta de conceito. Vocês estão entendendo a diferença? Perceberam a diferença? Então, é assim, não estou falando que... Eu não sei muito bem como é que era a aula do professor que vocês tiveram lá. Ele resolvia bastante questões com vocês, não foi? Mas se não tratar conceito, não adianta. Não adianta. É a mesma coisa você pegar um drogado, um dependente químico. Você tratar o dependente químico sem tratar a família, você não consegue recuperar o cara. Sabiam disso? Você tem que tratar a pessoa e a família. Alguém já assistiu aqueles programas Quilos Mortais? Já assistiu? Com o doutor Nausaradan, acho que é Nausaradan, né? Nausaradan, acho. Sei lá. Ele trata de pessoas que têm acima de 270 quilos nos Estados Unidos. Veja, que ele faz um tratamento de perda de peso e da cabeça. E da família, ele trata também. Porque se não fizer isso, você não muda. Então, não adianta eu resolver 1 milhão de questões com vocês se não tratar os conceitos. Porque se cair de novo, vocês não vão saber responder. Só um comentário à parte. Voltando. Então, por isso que fica confuso, Viviane, às vezes, tá? Mas vamos lá. Gente, eu lanço essa mesa de 5 mil reais, eu lanço no resultado. Ela vai para o resultado. Sabiam? Ela vai para o resultado. Quando, Viviane, ela vai para o resultado? Quando, Ana, ela vai para o resultado? Se vocês discordarem de mim, pode discordar, não tem problema nenhum. Ela vai para o resultado mês a mês. Ela vai para o resultado de acordo com a depreciação. Qual o conceito de depreciação? Depreciação é a alocação sistemática do custo do bem ao resultado do período. Então, por exemplo, vamos supor que tenho um bem de 5 mil reais. Vamos pegar um bem de 1.200 reais. Vamos imaginar que eu vou depreciar 100 reais por mês, tá? 1.200, depreciação de 100 reais por mês, tá bom? Imagina o seguinte, à medida que você lança 100 reais por mês, eu estou pegando 100 reais daqueles 1.200 que eu paguei, daquele custo, e estou lançando para a despesa. Ficou claro isso? Pergunto, Viviane, você não está lançando o custo do bem no resultado do período? Então, você lança essa mesa para o resultado? Lança. É exatamente isso que você está fazendo. Está claro isso? Agora, por que eu tenho que fazer a depreciação?
para atender o regime, o princípio da competência. Tá? E por que eu tenho que atender o regime de competência? Esta mesa é um ativo, ela vai gerar benefício futuro, não vai? Se ela gera benefício, o princípio da competência, vou voltar aqui, ele diz que o regime de competência pressupõe a confrontação entre receita e despesa. Se a mesa gera benefício, qual a despesa que ela gera? Isto é depreciação. A depreciação, pessoal, é esse confronto mensal que o benefício que a mesa gera e uma parte desse benefício eu vou confrontando com a receita que vai sendo gerada. A mesa gera, a gente consegue saber quanto a mesa gera de benefício? Até dá, mas é um cálculo um pouquinho mais complexo. Mas a mesa gera benefício de forma indireta. Indireta. Certo? Agora, eu pego uma parte desse custo e reconheço como despesa para confrontar o benefício com a despesa. Sabiam disso? Isto é depreciação. Não é desgaste. Não é vida útil. Não é perda do valor econômico. Não é nada disso. Isso tudo interfere na depreciação. Isso tudo interfere na vida útil, interfere na depreciação. Mas não é depreciação. Interfere, mas não é. Tá claro, pessoal? Regime de competência? Regime de competência é você fazer os registros nos meses em que eles ocorrem, no período em que ele ocorre, independentemente de pagamento ou recebimento, vírgula, e pressupõe o confronto entre receita e despesa. Então, tudo que você usou na sua produção, se você não vendeu absolutamente nada, tudo está no estoque. Mão de obra, energia elétrica, depreciação, tudo está no estoque. Certo, pessoal? Tô achando vocês um pouquinho aí assustadas aí. Ou é só impressão? A Betânia tá até chateada ali, ó. E cansada, né? Cansa, né, Viane? É verdade, é cansado. Cansa mesmo. E nós temos aula depois de amanhã, né? Depois de amanhã, que amanhã eu tenho prova na faculdade. Amanhã eu vou aplicar a prova. Muito bem, pessoal. Dúvidas aí? A minha tá chegando também, dia 19. Amanhã tem aula na Imbi, Morumbi. Tem prova lá. Fechou, pessoal? Esses conceitos, eles estão em praticamente, assim, na grande maioria das questões de contabilidade, esses conceitos que eu falei para vocês, eles estão lá. Eu vou mostrar para vocês ao longo da resolução das questões, tá? Tudo bem, gente? Muito bem, pessoal. Vamos resolver a questão, então? Vamos lá? Bom, pessoal, eu vou fazer com vocês o seguinte, tá? Vocês viram lá no site onde está o material? Vocês chegaram a dar uma olhadinha lá? Viram lá que tem provas anteriores, né? Aquelas provas eu coloquei porque eu tenho as respostas lá. Então, vocês têm que treinar, tá bom? Outra coisa. Aqui, pessoal, o material que eu vou trabalhar com vocês aqui é assim, são as questões, viu, Ana? Então, é a última prova que foi aplicada, 2020.1, tá? Que nós estamos fazendo agora 2020.2, que é a que vocês vão fazer. Se tiver, provavelmente vai ser já no semestre. Ô, professor, você tem algumas questões dessa última prova? Do qual você fala? Dessa 2020.2? Eu acho que tem. Então, eu preciso ver se eu tenho ainda. Eu recebi, acho que umas 4. Veio no WhatsApp lá, mas eu abri uma vez, eu não lembro se eu salvei. Eu vou ver se eu vou resgatar. Me manda uma mensagem amanhã, eu vou tentar resgatar isso aí. Tá? Tinha acho que umas 4 questões. A gente pode... daí? a gente trabalha com elas também. Tá? Mas eu preciso resgatar porque veio pelo WhatsApp. Tá mais difícil. Isso. Agora é o seguinte, como é que eu quero fazer com vocês, pessoal? Bom, vamos ver até qual questão nós vamos hoje. A prova que vocês vão ver agora, vocês vão ver os slides, não tem a resolução. Eu vou explicar a resolução para vocês. Vou explicar as técnicas, tá claro? Beleza? Depois eu vou pegar, eu tenho uma outra versão desse mesmo material que tem as respostas. Então, por exemplo, eu vou colocar lá, aula 1 já está lá, certo?
para quem olhou no site, já viu que eu criei lá embaixo, lá no site, na aba Downloads, www.pocopets.com.br, você vai lá, Downloads, lá embaixo, lá no finalzinho, que é o meu site, tá? Então, Ana, ó. Tá? Ó, pocopets.com.br, tá vendo ali? Eu escrevi aí no chat, tá? É o meu site. Aí você vai lá, aba Downloads, lá no finalzinho. Então eu coloquei umas provas passadas e coloquei esse material completo que nós vimos até agora. Bom, eu vou ver até qual questão nós vamos trabalhar hoje. Se nós formos até a questão número 5, então até sexta eu publico as 5 questões resolvidas. Certo? Aí na outra aula, nós somos da sexta questão até a 15. Aí, na segunda-feira, até segunda-feira vai estar postado para vocês, segunda ou terça, até a questão 15 resolvida. Entendeu? Porque aí eu vou montando para vocês a resolução, para vocês depois consultarem. Tudo bem, pessoal? Eu vou fazer dessa maneira para vocês vocês terem a medida em que a gente resolve as questões. Pessoal, alguma dúvida até agora? Tranquilo aí? Muito bem. Então vamos adiante. Vocês estão muito cansadas hoje, hein, pessoal? Então vamos lá. Então vamos projetar aqui, tá? Peraí. Muito bem. Então vamos lá, pessoal. Questão, prova aqui, ó. Aí vocês estão me vendo aí, preparatório CFC, prova 1, 2020. Muito bem, pessoal. Então, questão número 1 foi anulada. E aqui tem uma diferença nessas provas, tá? Ó, eu vou colocar aqui na questão 1, vejam que vocês já têm aqui a resposta, tá? As outras provas, a gente não tinha isso, o gabarito vinha à parte, né? Como aqui a prova é online, ela vem embaralhada, então não dá para eles fazerem a quantidade de combinações que essas provas poderiam ter. Então, eles colocam e sempre a última ali vai ser a alternativa correta. Vai estar escrito lá, alternativa correta e tal. Bom, independentemente de estar correta, vocês vão ver como a gente chega nos cálculos, mostrando as técnicas aí para vocês, tá? É bom vocês ficarem aí com as calculadoras na mão, para que a gente possa, então, começar a entender e resolver. Tudo bem, gente? Preparadas aí? Então, vamos lá. Então, a questão número 1 foi anulada, vamos direto aí para 2. Muito bem, pessoal. Vejam que aqui ele já dá um conceito que nós já tratamos, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Nós já tratamos essa questão. Eu já dei esse conceito para vocês. Mas vamos lá. Presta atenção, pessoal. Vejam que aqui é uma questão curtinha, tá? E eu já tenho as alternativas aqui. Esqueçam a resposta correta, tá, gente? Como eu disse, vai estar correto ali, mas esqueçam, tá? Esqueçam aquilo ali. Vejam que nessa questão, pessoal, primeira técnica, técnica de leitura. Aqui é uma questão curtinha. Como o enunciado é curto, você já lê de uma vez, tá? Você não vai ficar... Lembra que eu falei? Você tem que fazer uma leitura, tal. Neste caso, não precisa. O enunciado é pequeno, você já lê de uma vez, tá? Então, nós vamos ler da seguinte maneira aqui, ó. Uma sociedade empresária vendeu, no exercício de 2016, matéria-prima para sua controladora por 500 mil, apurando um lucro na operação de 180 mil. Em 31/12, a controladora possuía em seu estoque das matérias-primas negociadas, ou melhor, possuía em seu estoque 30% das matérias-primas negociadas. Com base nessas informações, em 31/12 de 16, o ajuste referente a lucros não realizados para fins do cálculo da equivalência patrimonial na controlada era de... Bom, pessoal, essa questão é muito fácil. Vocês sabem resolver, não? Pessoal, é importante assim, ó, vocês terem a prova aí também, tá? Não sei se vocês estão olhando a prova aí. Alguém está olhando a prova? Não? Estão? Sabe por que eu digo isso? Isso, é importante ter ela impressa, se for o caso, porque à medida que eu vou fazendo comentário, eu tiro da tela e aí a gente vai... Não dá para deixar... Já volto, professor. Só vou pegar a minha lá embaixo, porque eu imprimi tudo, só que eu não trouxe aqui para cima, que a internet lá estava ruim. Tá bom. Só um minuto. Mas pode ir falando aí. Tá. Então vejam, pessoal, essa aqui é uma questão simples. Vocês sabem resolver essa questão ou não? A Michele sabe. Quem mais sabe aí?
Quem não sabe, quem olha, quem viu essa questão, fala, essa questão não faço a mínima ideia, não sei resolver. A Juliana não sabe resolver. Quem mais? Viviane. Ela acha que sabe. A Márcia não sabe. Bom, gente, vamos lá. Essa questão aqui, ela tem vários conceitos, tá? Vários conceitos. Então, vamos lá. Primeiro, olha o que ela fala. Ó, a sociedade empresária vendeu no exercício de 2016 matéria-prima para a sua controladora. O que significa uma empresa vender para a controladora? Primeira coisa, ela está fazendo uma operação com empresas do grupo. Está fazendo uma operação com empresas do grupo, tá? Muito bem. Aí, isso significa o quê? Que aí nós temos lá o seguinte, ó, vamos continuar aqui, ó. Bom, por 500 mil, apurando um lucro na operação de 180 mil. Tudo bem? Então, eu sou uma controlada, tá? Nós temos a seguinte situação. Eu sou aqui uma empresa A, que estou vendendo para uma empresa B. Tá? Muito bem. Aqui é o seguinte, pessoal. Eu estou vendendo por 500 mil. Desculpa a letra, que é péssima mesmo, porque eu estou fazendo no mouse, tá? E tem um lucro de 180. Bom, eu tenho aqui uma venda de 500, tem um lucro de 180. Só que é o seguinte, pessoal. Essas empresas aqui, elas fazem parte do mesmo... Como é que chama isso aqui? Grupo econômico, tá? Mesmo grupo econômico. Esse lucro aqui, ó, ele só vai se realizar quando essa mercadoria for vendida para uma empresa C, que não faz parte desse grupo econômico. Ficou claro isso aí, gente? Ficou claro? Bom, isso é importante. E aí é o seguinte, então quando eu vendo mercadoria para a empresa do mesmo grupo, tá? A gente tem aquilo que a gente chama de lucros não realizados. Então, se eu tenho um lucro de 180 mil, tá? 180 mil, mas eu ainda tenho no grupo 30%, significa que dos 180 mil, 30% eu não realizei. 30% é lucro não realizado. Tá claro? Tá claro que é o conceito de lucro não realizado, pessoal? Lucro não realizado é quando você vende para a empresa do mesmo grupo, tá? E você não tem, o lucro efetivo não aconteceu. Vou pegar o caso da Juliana Kelly, que na última aula eu fiz um comentário dela emprestando dinheiro do marido dela, né? Muito bem. A Juliana, ela vendeu o celular dela para o marido. A Juliana pagou, sei lá, qualquer valor, tá? R$1.000 no celular e vendeu para ele por 1.200. Comprou por 1.000, vendeu por 1.200. Tá claro a operação? Bom, a Juliana Kelly teve um lucro de quanto? 200. Ela vendeu para o marido. O marido registra, né, reconhece esse celular de que maneira? Débito de imobilizado, crédito de caixa, R$1.200. Fechou? Perfeito. Só que é o seguinte, aí vai fechar a declaração de imposto de renda. Só que o marido da Juliana não pagou para ela ainda. Então ele tem a dívida com ela. Então, veja, Juliana, sozinha, uma entidade. Marido da Juliana, outra entidade. Certo? O marido dela vai fazer a declaração de imposto de renda no final do ano, no ano seguinte. Eles vão fazer a declaração em conjunto. Só que ele deve R$1.200 para a Juliana. Ou seja, a Juliana teve um lucro de 200. Tá? Vejam que individualmente o lucro existe. Na consolidação ou na equivalência patrimonial, esse lucro existe? Existe, Juliana? Não. Por que não? Porque você e o seu marido, uma empresa A controlada e uma empresa B controladora, fazem parte do mesmo grupo econômico.
Se fazem parte do mesmo grupo econômico, você não tem esse lucro. Isso é o que chamamos de lucro não realizado. Então, vamos voltar na questão. Ó. Bom, então a controladora possui em seu estoque 30%. Com base nessas informações, ó, o ajuste referente a lucros não realizados para fins da equivalência patrimonial. Então, gente, eu vou fazer equivalência, eu vou fazer consolidação, eu preciso eliminar, aqui ele está falando de equivalência, eu vou eliminar os lucros não realizados. Toda vez que você vai fazer equivalência patrimonial, os lucros não realizados, eles são eliminados. E aí, pessoal, como que a gente vai fazer aqui? Ó, eu tenho 180 vezes, ó, 30%, que dá quanto? 54. Veja aí se dá 54. Chegaram aí na resposta? Fácil ou difícil essa questão? Ridícula. Essa questão é muito fácil. Mas vocês não sabiam responder. Vocês não sabiam responder. Não é, Juliana? Tá vendo? É uma questão... Você sabia, Viviane, ou mais ou menos? Você ia errar o cálculo? Muito bem. Quem mais? A Márcia também falou que é fácil. Pessoal, quem não acertaria essa questão? Quem aí de vocês? Sejam sinceras, porque aí eu consigo medir a profundidade que eu tenho que falar ou coisa do tipo. A Ana não conseguiria. A Viviane também não. Clarissa. A Márcia também não acertaria. Então vejam, pessoal. Fala, Betânia. Eu acertaria porque eu vi na sua última aula lá da revisão na continuidade. Não, esquece. Vamos supor, sem ver a revisão. Não conseguiria. Então, gente, viram? Essa é uma questão extremamente fácil. Ou seja, o que vocês têm que saber? Vocês sabem o que é equivalência patrimonial? Sabem, não? A Viviane sabe. Bom, equivalência patrimonial, pessoal, é quando uma empresa participa na outra, tá? Isso está no CPC 18, tá? Para quem quiser o CPC resumido, tá lá no meu site, vê lá, pós-graduação, CPC 18, pode baixar lá, tá? Funciona da seguinte maneira, eu tenho uma empresa que participa na outra, tá? A Márcia ia fazer 30% em cima de 500 mil, eu acho que tem alternativa para isso, né, Márcia? Se eu pegar 500, 30% de 500, eu acho que tem alternativa, tá? E aí ia estar errado. Mas é o conceito. Então, o que é equivalência patrimonial? Eu, controladora, vou ter que pegar o resultado da controlada e colocar no meu resultado, dentro da minha proporção, tá certo? Isso é equivalência patrimonial. Só que se tiver lucro não realizado, eu preciso eliminar da consolidação. Tá claro isso, gente? Tá claro que é lucro não realizado? Vocês vão ver que tem outras questões, eu não sei se nessa prova, mas na anterior, tem questões de lucros não realizados. Tá? A Clarissa falou, ó, depois da minha aula, vocês tiveram isso comigo em avançada, né, Clarissa? CPC 18, né? A Clarissa e a Michelle tiveram aula na graduação comigo, tiveram justamente essa matéria. Falei muito sobre isso, falei bastante. Muito bem. Muito fácil, né, pessoal? Alguma dúvida aí, alguma questão ou vamos adiante? Ixi, essa daqui é uma questão, fácil demais, pessoal. Gente, essa outra questão aqui é outra questão também muito fácil. Lembra que nós falamos dos 7 minutos? Se você sabe o que é equivalência aqui, veja, você vai fazer o cálculo, quanto tempo você gastaria para fazer essa primeira questão? Menos de 1 minuto, né, Ana? 1 minuto que seja. Veja, você ganha 6. Por aí, nem isso eu acho. Você ganharia tempo para fazer as outras. Essa questão 2 aqui, a gente vai fazer do mesmo jeito. De novo, olha só, aí eu vou voltar naquilo que nós falamos na última aula de visual, né? Sinestésico ou auditivo. Tá? Então, por exemplo, essa questão número 2, eu vou ler ela aqui para vocês, ela já é um pouco maior. Então, aqui eu vou mostrar como é que a gente tem que fazer a leitura. Mas aqui é o seguinte, gente. Se você é auditivo, você vai fazer os cálculos direto. Se você é visual, não consegue enxergar os razonetes na sua cabeça, faça o razonete.
Tem que ter, ó, pessoal, tem que ter aí o caderninho do seu lado lá. Se a prova for presencial, você vai fazer isso na prova. Se a prova for online, você vai fazer isso lá no seu caderninho do seu lado ali. Tem que fazer, tá? Vamos lá. Vamos lá. Primeira técnica da leitura. Essa aqui, ó. Ah, não, essa aqui também é curtinha, tá? Ó, ela é curtinha. Porque ela tem aqui, ó, tá vendo? Ela é curta. Então, aqui dá para ler, mas nós vamos ler da seguinte maneira. Embora seja curta, nós vamos ler da seguinte maneira. Uma sociedade empresária apresentou em 30/4 as seguintes informações sobre folhas de pagamento dos seus funcionários. Pessoal, não preciso ler mais nada. Porque o que tem embaixo? Dados da folha de pagamento dos funcionários. Ele já está falando. Eu preciso olhar esses dados? Não. Agora não. Não preciso olhar nada. Por quê? Porque primeiro eu preciso entender o que a questão vai pedir. Então, você foi lá, olhou esse item. A sociedade apresentou as seguintes informações sobre folha de pagamento. Perfeito. Você já bate o olho, já sabe que o que tem aqui embaixo no Observe é folha de pagamento. Então, vamos ver. Aí você vem aqui, ó. A contabilização das informações sobre a folha de pagamento do mês, considerando apenas os dados apresentados anteriormente, resultará em um aumento no passivo circulante de... Então, pessoal, o que ele quer saber? Tenho dados de folha de pagamento, eu quero saber o que vai aumentar o meu passivo. Perfeito? Vocês sabem contabilizar a folha de pagamento? Então, essa é fácil, né? Vamos lá, todo mundo sabe aí? Olha só, pessoal. Ó, a Márcia tá... Gente, por isso que eu falo, ó, muito cuidado. Olha o que a Márcia escreveu ali no chat. Professor, foi essa questão que eu já estava tão nervosa que errei. Márcia, você não estava... não, você estava na aula anterior, né? E aí, é o que eu falo, pessoal. Vai fazer a prova, você entendeu o que eu quero dizer, o que eu quis dizer na segunda-feira falando para fazer a prova tranquilo? Sem estar com a barriga cheia, né? Dormiu bem, sabe? Tudo, entrar no horário, tudo isso é justamente para você não ficar nervosa à toa, tá? Ó, tá vendo? Ó, se a Márcia tivesse acertado essa, teria passado, viu? E aí, como é que nós vamos resolver, pessoal? Simplesmente fazendo o seguinte, ó. Vejam só. Pessoal, eu posso fazer da seguinte maneira. Eu vou usar aqui o chamado mais e menos. Eu não vou fazer razonete primeiro, tá? Vejam só, eu tenho duas formas de resolver. Posso fazer razonete. Quem de vocês ia resolver com razonete aí? Fala aí para nós. A Ana não ia fazer razonete, Ana? Não? Clarissa também não, Viviane não. A Juliana ia, não ia, Juliana? A Carolina... Então, Caroline, mas porque você já sabe do mais e menos, né? Então, vamos lá, pessoal. Como é que nós vamos fazer isso aqui? Mais e menos. Vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos fazer assim, ó. Remuneração bruta dos funcionários. Aumenta o passivo, diminui o passivo ou não tem efeito? Vou colocar aqui vocês todas aqui. Aumenta, diminui ou não tem efeito? Aumenta. INSS, contribuição previdenciária retida dos funcionários. Aumenta o passivo, diminui o passivo ou não tem efeito no passivo? Não tem efeito no passivo. A Juliana está ali pensando como assim, né? INSS, contribuição previdenciária. Aumenta o passivo, diminui o passivo ou não tem efeito? Aumenta. FIGETS. O pessoal chama de FIGETS, não é isso? Muita gente fala FIGETS aqui, o FGTS. FIGETS é boa, né? O FGTS. Aumenta o passivo, diminui o passivo ou não tem efeito? Aumenta. Então, se aumenta, pessoal, eu tenho, vamos lá, vou somar 210 mais 42 mais 16,8. Me dá 268,800, não é isso? Muito bem, olha só, 268,800. Consequentemente, nós temos aqui a nossa resposta correta. Tá? Fácil ou difícil, pessoal? Agora,
aqui nós estamos usando, como a própria Caroline falou, né? Fala aí, Caroline. Depois que você domina mais e menos, é melzinho na chupeta. Fala aí. Não é fácil fazer? É tudo mais prático, realmente. Aí eu pergunto, certeza que ninguém aí ia usar razonete? Tá bom, mas a Ana tá falando ali que não, mas eu tô desconfiado da Ana, né? Aí a Ana vai falar assim, puxa, eu tô na dúvida, eu não entendi usar o mais e menos. Eu não sei como fazer. Então, razonete. Tá? Se tá na dúvida, se não conseguiu entender bem o mais e menos, faz razonete, pessoal. Se você tiver presencial, você vai rabiscar na prova ali. Se você tiver online, você vai ter que ter o caderninho do seu lado. Tá claro isso aí, gente? Não adianta mandar mensagem para mim na hora, ô professor, como é que eu faço isso? Né? Porque eu não vou responder. Certo? Pessoal, na última prova, eu falei para vocês que pelo menos 2 pessoas me ligaram perguntando quanto eu cobrava para sentar ao lado e fazer a prova junto com os alunos. 2 pessoas me perguntaram, professor, e um tinha sido meu aluno ainda na graduação. Né? Eu falei assim, fulano, desculpa, não dá, né? Poxa, eu sou cristão, fico falando um monte da palavra aí. Né? A gente já comete um monte de erros, né? A gente já é pecado, já cai, ainda fazer isso propositadamente, pelo amor de Deus, não dá, né? Fala a verdade. É duro, né? A gente está aqui falando de fazer a contabilidade certa. A Caroline até mudou de emprego aí, né? A Betânia está aí chorando porque a chefe dela não faz a coisa certa, e vocês também. E ainda vai querer fazer a coisa errada? É difícil. Não pode, tá? Então, pessoal, mais e menos. Uma questão muito simples, tá? Alternativa 268 e 800. Para a gente avançar, ficou clara essa questão? Essa questão, pessoal, é uma questão de contabilização. A questão número 1, ela é mais complexa. A questão número 1 você aprende normalmente em contabilidade avançada. Conceitos que vocês precisam ter na questão número 1. Resultados não realizados e equivalência patrimonial, controladora e controlada. Precisa saber. Então, tá? Essa daqui é só lançamento contábil. Na questão 1, o que é a controladora? É uma empresa que controla uma outra empresa. Certo? O que é uma empresa controlada? Empresa controlada é uma empresa que é controlada por uma controladora. Certo? O que é uma equivalência patrimonial? É quando uma empresa ela tem o controle ou a influência significativa de uma outra empresa e aí ela tem que fazer a chamada equivalência patrimonial. Gente, nós vamos falar mais ainda sobre controle e influência significativa, tá? Vocês sabem o tipo de empresa, aqui estou falando da questão 1, empresas que têm que fazer consolidação ou equivalência patrimonial? Ou nenhum nem outro? Sabem a diferença? Funciona assim. A empresa tem o controle, CPC 36, faz consolidação. Tá? A empresa tem influência significativa, CPC 18, ela faz equivalência patrimonial. E se a empresa não tem nem o controle e nem influência significativa, ela usa o chamado método do custo. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Mas vocês sabem a diferença do que é controle? Eu vou falar agora, vocês não vão esquecer mais. O que é controle e o que é influência significativa? Sabem a diferença, não? Bom, tecnicamente funciona assim, pessoal. Controle é quando você manda na outra empresa, tá? Você manda na outra empresa. Isso significa que eu posso colocar o presidente, eu tiro o presidente, enfim, eu mando na outra empresa. Se eu quiser fechar outra empresa, eu fecho. Então, eu tenho o controle. Isso é controle, tá? O que é influência significativa? É quando você não manda na outra empresa, quando você não controla a outra empresa, mas você tem influência, ou seja, a sua palavra, a sua opinião influencia os resultados, tá? Então vamos lá. Consolidação, Márcia, CPC 36, tá? Todos esses CPCs, pessoal, eu já falei na pós-graduação para os meus alunos esse semestre, tá?
Tá lá no meu site ainda, eu vou tirar, então vocês podem olhar. Aliás, pessoal, sábado que vem eu vou fazer uma aula, vai ter minha aula de pós-graduação das 8 ao meio-dia, tá? Se eu não me engano, a Glaucia é minha aluna na pós, acho que a gente vai falar de leasing, CPC 6, eu acho. Se alguém quiser assistir, me avisa, eu deixo vocês assistirem uma aula lá, só para vocês verem como que é. É do mesmo jeitinho que a gente está fazendo aqui, tá? Muito bem. Então, Marcia, consolidação CPC 36. Equivalência CPC 18. Pessoal, então tá claro o que é ter controle? Influência é quando você não manda, mas você é quem decide ou você influencia nos resultados da outra empresa. Tá claro isso aí? Tá claro, Ana? Agora eu vou falar a mesma coisa de uma forma que vocês não vão esquecer. Tá? Para vocês não esquecerem. A minha família é composta por mim, pela minha esposa e pelo meu filho, Tiago. Tá? Muito bem. Nós três, cada um aqui, individualmente, somos uma entidade diferente. O Tiago é uma entidade, eu sou uma entidade, e a Viviane, minha esposa, né? Xará de vocês aí, né? A Michele conhece bem, conhece inclusive o Tiago, a Clarissa também conhece o Tiago, né? O Titão, né? Qualquer hora que estiver dando aula em casa lá, eu vou colocar ele aqui para vocês verem. Enfim, a Viviane é uma outra entidade. Vamos acreditar que cada um aqui, eu, minha esposa e o meu filho, somos uma entidade, pessoa jurídica. Tá claro aí a ideia? Bom, o meu filho, ele não manda em mim. O seu filho, Juliana, manda em você? Não. Mas ele influencia aquilo que você faz e aquilo que você pensa, assim como o meu filho. Por quê? Por que a gente trabalha bastante? A gente se preocupa com uma boa escola, com uma boa alimentação. A gente se preocupa com tudo isso, não faz isso? E a gente faz por quê? Porque as decisões, as opiniões e os pensamentos deles influenciam a nossa vida. Ou seu filho não te influencia, Juliana? Isso significa que o nosso filho faz a equivalência patrimonial, porque ele tem sobre mim a chamada influência significativa. Agora, a Viviane, a minha esposa, ela manda, ela controla, ela consolida. O Tiago faz equivalência e eu sou a controlada. Entenderam? Vocês não vão esquecer. A mulher é a controladora, equivalente, faz consolidação, CPC 36. O filho influencia, mas não manda. CPC 18, equivalência patrimonial. Certo? Então, consolidação e equivalência. Tá claro, pessoal? Entenderam o conceito aí? Para vocês não esquecerem, tá? Isso tudo na questão número 1. Vamos lá, questão número 3. Ainda temos aí uns minutos, dá para a gente fazer aí. 3 não, desculpa, 4, né? Ó, pessoal, questão número 4 aqui, vamos lá. Vejam o processo de leitura. A mesma coisa que nós fizemos na anterior, tá? Mesma coisa, ó, nós vamos ler da seguinte maneira. Uma sociedade empresária apresentou em outubro as seguintes informações relativas a operações de compras e vendas de mercadorias. Eu tenho uma relação. O que eu tenho ali naquela relação? Operação de compra e venda de mercadoria. Ele não falou que era isso? Então eu não preciso ler, tá? Eu vou ver o que a questão está pedindo. Aí a questão está pedindo o seguinte, ó. No final do mês de setembro de 17, o saldo de mercadorias em estoque era igual a 1.455, correspondente a 150 unidades. A única venda realizada no mês de outubro ocorreu em 27/10, quando foram vendidas 420 unidades. Considerando que a empresa utiliza o método da média ponderada móvel para avaliação dos seus estoques, o CMV, o custo da mercadoria vendida no mês de outubro, foi de... Então, pessoal, o que ele quer saber aqui? O CMV. Tá claro? Ele quer saber o custo da mercadoria vendida. Para resolver isso, Betânia, como é que a gente faz? A Betânia não, que ela viu lá o treinamento. Como é que a gente faz, Ana, Juliana, Samira? Como é que a gente faz? Uma ficha de estoque. Não é isso? É isso, Viviane? Não. Não precisa de ficha de estoque. Se você fizer uma ficha de estoque, você vai perder muito tempo, tá? Não precisa de ficha de estoque. Bom, pessoal, aqui, vejam, é importante que tem alguns detalhes que
que foge da gente quando a gente está aprendendo isso na faculdade. Prestem atenção, ó. Vamos lá. Primeiro, o custo da mercadoria vendida, desculpa, o custo unitário da mercadoria, ele só se altera. Eu vou fazer primeiro uma pergunta para vocês. PEPs, outra coisa, tem PEPs, UEPs, média ponderada e custo específico. Esses são os 4 tipos de custeios que a gente tem, certo? PEPs, UEPs, média ponderada e custo específico. A Michele não ouviu falar de custo específico, né, Michele? Pela cara, pelo jeito, ninguém aí, não é isso? Vamos falar dos 4. Os outros 3, sim. PEPs, UEPs e média ponderada, sim. Tá bom. Custo específico, não. Vamos lá, eu vou explicar. Nessa prova, vocês vão estudar PEPs, média ponderada e custo específico. A Caroline também não ouviu falar, tá? Bom, o EPS, pessoal, esqueçam. O EPS, esqueçam. A Samira também não, né? O EPS, esqueçam. Não vão perder tempo estudando o EPS, tá bom? Porque o EPS não cai. Por quê? Porque não está no CPC 16, não está na lei, não é permitido por lei. A gente aprende na faculdade, porque se você pegar uma multinacional, estiver fazendo no IFRS ou no SGAP, você pode fazer, tá? Mas no Brasil, o CPC 16 fala que tem custo específico, média ponderada e PEPs, tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, eu vou explicar primeiro o que é custo específico, tá bom? Ainda que não dê tempo para resolver a questão, a gente inicia amanhã resolvendo essa questão. A maioria de vocês nunca ouviram falar em custo específico, né? Muito bem. Quando vocês vão comprar um carro, vamos lá, eu tenho uma loja de veículos, eu compro e vendo veículos, tá? Compro e vendo veículos. Usados. Tá? Então, eu estou comprando, eu coloco lá aquela plaquinha, estamos comprando. Aí vem a Viviane e vem a Juliana Kelly. Vem as duas. As duas vêm com um Fusca ano 65. Vamos pegar um carro mais atual, né? Viviane, a gente tem aula segunda, quarta e sexta. Então, a nossa próxima aula é na sexta, tá? Gente, lembrando que na semana que vem, acho que é semana que vem, né? Não teremos aula, na semana que vem só teremos aulas na sexta-feira, hein? Lembram-se disso? Porque segunda, terça e quarta, tá lá no cronograma que eu mandei para vocês na ficha, tá? Segunda, terça e quarta eu já tinha um treinamento na Contimatic, um treinamento de analista contábil, tá? Segunda, terça e quarta, analista contábil. Então, e aí na quinta-feira eu tenho aula na outra faculdade na prova, então nós teremos aula na sexta. Depois segue direto até véspera de Natal, tá? Muito bem. Professor, esse da Contimatic vai ser qual horário? No mesmo horário lá, das 7 às 10. Mas é curso ou é pelo YouTube? É pelo YouTube. É que todas as aulas lá estão sendo pelo YouTube. Estão sendo ao vivo lá, mas pelo YouTube. Você, como é cliente, se cadastra lá que você vai fazer para o curso lá de analista. Eu vou fazer mesmo. Tá? Obrigada. Viviane, não amanhã. Espero ter amanhã, tá? Se eu tiver na parte da tarde, se não até sexta de manhã a gente vai ter. Tá bom? Pode ficar tranquila. No máximo até sexta-feira. Tá? Beleza. Só para concluir, pessoal, que já deu o nosso horário aí. Custo específico. Então, a Viviane... Então, só vou dar esse conceito, Viviane. Se você puder 2 minutinhos, você já pega pelo menos esse conceito. A Viviane, ela vai me vender o carro, vamos imaginar que ela vai vender um Gol ano, sei lá, 2015. Nem sei se tem, mas vai vender um Gol 2015 prata, né, modelo A. A Juliana Kelly vai vender para mim, eu tenho uma loja de veículos, compro veículos usados. A Juliana Kelly vai vender um veículo Gol prata, ano 2015, modelo A. Perceberam que as duas estão vendendo o mesmo carro, o mesmo ano, a mesma cor? Tá claro isso? Pergunto. A gente tem uma referência na tabela FIPE, a gente tem uma referência lá na Web Motors, tal, não sei o quê. Mas pergunto, o valor que eu vou pagar para a Juliana vai ser exatamente o mesmo que eu vou pagar para a Viviane? Uma vez que os carros são iguais? Por que não, Clarissa? Por que não, Márcia? Pode falar. A condição que ela vai te entregar o carro, a condição que vai estar o carro. Então, será que os dois estarão exatamente na mesma condição?
Pode ser que não. Muito provavelmente não. Isto é custo específico. Ou seja, eu vou fazer o custo especificamente para cada item de forma separada. Então, por exemplo, para a gente finalizar, a Betânia falou assim, professor, se eu for fazer o curso lá com o professor, eu vou pagar R$650. Não foi? Ah, se eu fizer com o senhor, nós temos X pessoas para fazer. Tá? Quanto fica? Eu passei um valor para vocês, não passei? Veja, é um custo específico. Porque é por projeto. Então, quando eu tenho um projeto específico, quando eu tenho alguma coisa que não é igual às outras coisas... Então, por exemplo, uma determinada empresa, uma prefeitura me contrata para construir uma ponte sobre um rio. Tá? E uma outra prefeitura, numa outra cidade, me chama para fazer uma ponte sobre um rio na outra cidade. O que eu vou cobrar no projeto da cidade A é o mesmo que eu vou cobrar no projeto da cidade B? Por que não? Já que são pontes. Mas depende de como é a ponte. Às vezes a ponte não vai ser igual da A para B. Ou seja... Você vai gastar mais material, menos material, independente. Por isso que você tem o chamado custo específico. Tá claro o conceito de custo específico? Ficou claro para todas aí? Perfeito? Então, beleza, pessoal. Como já deu o horário aí, vamos fazer o seguinte. Amanhã a gente continua dessa mesma questão. E quando eu postar essa aqui, eu já na aula, eu já vou considerar nesta aula essa questão resolvida. Vai ter já a resposta lá, mas amanhã a gente retoma e resolve. Tá bom, pessoal? Então, vocês me lembram a questão? Nós estamos na questão 4, né? Questão 4, senão eu esqueço. Embora eu vou anotar aqui. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é isso. Quero agradecer a todas aí, né? E se tiverem alguma dúvida, vocês estão lá no WhatsApp, tem no grupo, pode efetivamente me mandar uma mensagem, tirar dúvida das questões, qualquer coisa do tipo, estou à disposição de vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Obrigada. Fiquem com Deus e até sexta-feira, se Deus quiser. É sexta. Tchau. Obrigada, boa noite a todos. Tchau, boa noite. Tchau, Obrigada, pessoal. boa noite. Obrigada, boa noite.